Olá, meus irmãos e minhas irmãs da IBM, aqui é o Eric Monteiro. Nós estamos começando o nosso IBMcast. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e vamos juntos para mais esse momento de estudo e de aplicação da Palavra do Senhor. Pois bem, esse é o nosso primeiro podcast, Nosso primeiro episódio. E a nossa intenção com essa ferramenta é proporcionar a cada aluno ou aluna, antes do encontro de domingo, da nossa BD, um contato com o conteúdo a ser estudado. Ou seja, além da própria lição, que vocês poderão estar lendo nos seus exemplares, vocês terão acesso também a um conteúdo extra, alguma coisa além, que pode acrescentar e melhorar a compreensão e o debate de vocês durante a classe da IBD. Então, esse podcast, a ideia é que ele seja colocado sempre ao ar na semana anterior ao nosso encontro da IBD, referente àquela lição. Então, por exemplo, hoje nós estamos soltando esse episódio para que no próximo domingo vocês já cheguem nesse encontro da IBD com o assunto já tratado, com o assunto já percebido. E aí nossa proposta é justamente isso: dar a vocês um primeiro contato, dar a vocês um conteúdo mais profundo e para poder explorarmos juntos, cada um na sua classe de escola bíblica dominical e junto ao seu professor ou professora, explorar os assuntos a serem tratados. E assim, espero que você goste, acompanhe a gente nesse desafio e eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Então, vamos agora para a leitura da nossa lição na íntegra. Para pular essa parte da leitura, basta ir para 16 minutos e 13 segundos. Lição 1. Texto base, Tiago 1, dos versos 2 ao 18. A fé e as provações. O Novo Testamento fala de vários homens com o nome Tiago. Marcos 1,19, 3,18, Lucas 6,16, Gálatas 1,19, Atos 12, 17 e 15, 13. Toda discussão sobre autoria e data tomaria um espaço que não temos aqui. Há discussões acerca da identificação de cada um deles, se as referências são sobrepostas, mais de um texto se referindo à mesma pessoa, e qual deles seria o autor da carta. Para fins didáticos, assumimos aqui o posicionamento ao lado daqueles que consideram como autor o Tiago, irmão do Senhor, e quanto à data, referimos em torno do ano 60 d.C. A característica marcante da carta é o ensino de que a verdadeira fé cristã se evidencia em ações, contrastando com a atitude dos cristãos que se satisfazem com uma fé acomodada e que faz concessões ao estilo de vida mundano, querendo tirar proveito do que há de melhor deste mundo, ao passo que deseja, também, auferir dividendos do mundo vindouro. Nestes primeiros 5 estudos, separamos alguns assuntos que se destacam na carta para que possamos refletir e praticar, começando por um tema que está dentro do nosso contexto de vida nesse tempo. 1. Alegria nas provações. Capítulo 1, verso 2. A afirmação de Tiago neste versículo é grandemente paradoxal. Dificilmente imaginamos a possibilidade de desfrutarmos alegria nas provações, pois estas nos lembram dor, sofrimento e dificuldades. Somos ensinados a buscar o prazer e evitar a dor. Primeiramente, é importantíssimo observar que o texto diz que devemos ter alegria em meio às provações, não por causa delas. Somos chamados a considerar, ponderar, expressão que significa uma atitude que envolve reflexão, algo que ocupe o pensamento principal na mente de uma pessoa. O ensino, então, é o que, ao virem as provações, devemos exercitar nossa mente a olhar para os resultados benéficos da provação, ao invés de sermos dominados pela reclamação, pelo desespero ou pela revolta pelas circunstâncias que nos oprimem. A palavra provação pode ser traduzida por adversidade, problema, julgamento, experimento, aflição e, no aspecto negativo, tentação,
como algumas de nossas versões traduzem. O contexto nos leva à preferência por uma das palavras relacionadas à aflição, provação. Quero chamar a atenção para o verbo passarem, que literalmente significa estarem totalmente cercados por, que faz ser ainda mais desafiador mantermos a alegria, pois não se trata de provações distantes, esporádicas, mas uma dura realidade de estarmos envolvidos, cercados por provações de todos os lados. Pensemos um pouco e concluiremos que esta é uma verdade patente em nosso viver. Há provações no ambiente pessoal, ministerial, eclesiástico, familiar, social, enfim, todo lugar para o qual nos viramos há provações. Fica claro que aqueles os quais pregam uma vida cristã triunfalista, sem crises, estão espalhando falsas notícias. Estar em Cristo não nos isenta de lutas e dificuldades. Por exemplo, estamos desde 2020 passando por uma pandemia mundial que tem provado nossa fé, nossas emoções e nosso convívio interpessoal. Ainda assim, somos exortados à alegria, a qual apenas o Espírito Santo pode implantar em nossos corações como fruto que ele semeia em nosso interior. Portanto, quando sobrevêm as provações, devemos adotar uma atitude alegre. Isto não é fingimento ou autossugestionamento. Contudo, olhar as provações sob a perspectiva da fé. 2. Colhendo frutos nas provações. Capítulo 1, versos de 3 a 12. Se não bastasse ensinar que devemos ter alegria em meio às provações, o apóstolo Tiago nos ensina que há bons frutos a serem colhidos por tais circunstâncias. Vejamos quais frutos são estes. A. Perseverança. A palavra grega descreve o período que o trabalhador suporta um trabalho pesado e cansativo. As provações produzem resistência, desde que conectadas com a fé ativa e dinâmica, e que avança mesmo sob as chicotadas do dia a dia. Ao enfrentarmos e superarmos as tribulações pela fé, nosso caráter se torna mais perseverante. O autor Strong sustenta que a perseverança é a característica de um homem que não se desvia de seu propósito deliberado, sua lealdade à fé e piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimentos. B. Maturidade. Sejam maduros e íntegros, ou perfeitos e completos. Entre os gregos, os termos serviam para designar a chegada à maioridade civil, quando a pessoa se tornava responsável por si mesma. O fruto, desta vez, é tornar-se maduro após passar pelos estágios necessários para alcançar o objetivo final. O fruto que nos alimenta passa por um longo processo até estar pronto e, da mesma forma, é a nossa caminhada em direção à maturidade. O objetivo é sermos completos, íntegros em cada área de nossa vida, sem que haja falta de coisa alguma. Não no sentido de posses materiais, mas do caráter cristão aprovado e aprovado, pronto para vivermos neste mundo como aqueles que refletem a luz de Cristo. Deus não se contenta com um trabalho inacabado. O Senhor quer realizar uma obra perfeita e deseja que, ao final, sejamos maduros e completos. C. Oração. Passar por provações requer sabedoria e esta se adquire pela oração. Sabedoria não é conhecimento, cultura ou filosofia especulativa. Não há faculdade para aprendê-la. Não é inata. Não é consequência da idade, nem mesmo fruto da mera observação dos fatos da natureza. Ela é uma doação de Deus. Sabedoria, no pensamento hebraico, significava empregar o que se aprendia a uma maneira correta de encarar a vida. Por isso, o conteúdo de nossas orações ao passarmos pelas dificuldades é pedir-lhe sabedoria. Somos ensinados não apenas a pedir, mas também como pedir. Devemos pedir com fé, pois o maior empecilho para as respostas à oração é a incredulidade. A pequena história a seguir ilustra muito bem o pensamento a ser destacado. Certo pastor abordou uma irmã que passava por grandes provações. Ela teve um derrame, seu marido ficou cego e foi levado para o hospital com chances reduzidas de cura. O pastor disse à irmã: "Estou orando por você." "O que você está pedindo que Deus faça?" perguntou a irmã. "Estou pedindo que Deus a ajude e fortaleça," respondeu o pastor. "Agradeço suas orações," disse ela, "mas peça mais uma coisa. Ore para que eu tenha sabedoria para não desperdiçar essa experiência toda." D. Cumprimento das promessas.
Aquele que persevera ante as provações é bem-aventurado e receberá a coroa da vida. Essas palavras estão no verso 12. Bem-aventurado é a mesma expressão do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, Mateus 5, de 3 a 11, que significa aquela pessoa digna de admiração e felicitação, que vive em bem-estar, persevera. No grego, significa ficar, permanecer, sustentar um peso, o que, para o crente, só é possível mediante a atuação do poder de Deus sobre ele. Estamos de passagem neste mundo e este período é de provações, no intuito de sermos aprovados e recebermos a promessa da coroa da vida. A palavra aprovado tem um belo significado aqui. Significa o que passa no teste necessário e genuíno, portanto, aceitável após ser verificado e validado. Esta era a palavra usada para confirmar que uma moeda não era falsa, após passar pela observação dos especialistas. Estamos neste mundo, sendo submetidos aos testes divinos. Desse modo, ele os aplica, avalia e aprova, ou reprova. A recompensa, a coroa da vida, é a mesma prometida aos crentes da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:10, que mesmo sob a ameaça de morte, perseveraram. 3. Lidando com as provações. Capítulo 1, de 13 a 18. A palavra provação tem, também, uma conotação negativa como tentação. Todavia, não se deve atribuir a Deus as tentações, pois ele é perfeitamente santo e a ninguém tenta. Deus pode nos provar como fez com Abraão, em Gênesis 22. Porém, jamais nos tentará. Vale dizer, nós é que podemos transformar ocasiões de prova em tentações. A tentação pode até ser uma oportunidade de realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. Por exemplo, não é errado querer passar em uma avaliação na escola, mas é errado colar para ser aprovado. Vejamos como podemos lidar com as provações. A. Não transformar a tentação em desculpa para o pecado. Capítulo 1, de 13 a 16. O texto apresenta os 4 estágios para a consecução do pecado. Cobiça, verso 14, sedução ou engano, verso 14, desobediência, verso 15 e morte, verso 15. Quando a tentação vir em nosso pensamento, é importante desviarmos a nossa mente para as consequências do pecado, a saber, o juízo condenatório de Deus. Como diz o texto, o pecado consumado gera a morte, o que Paulo concorda, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. B. Diante da tentação, devemos lembrar de que Deus é bom. Tiago 1:17. A bondade de Deus é uma grande proteção para não cedermos à tentação. Uma vez que Deus é bom, não precisamos de alguém mais para suprir nossas necessidades. É melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade de Deus. Uma vez que começamos a duvidar da bondade de Deus, as ofertas de Satanás tornam-se atraentes e os desejos naturais dentro de nós se afloram. O versículo 17 nos mostra 4 realidades acerca da bondade de Deus, que jamais devemos esquecer. Ele nos dá apenas boas dádivas. A maneira como Deus dá é boa. Ele nos dá de forma contínua. O verbo descendo traz a ideia de descer continuamente. Ele não muda. É impossível Deus mudar. Não pode mudar para pior, porque é santo. Não pode mudar para melhor, porque já é perfeito. C. Diante da tentação, precisamos lembrar que temos a natureza divina em nós. Tiago 1:18, parte A. Deus decidiu nos gerar pela palavra da verdade. Nascemos do alto pela graça e por meio da palavra de Deus. E não existe nascimento mais nobre do que este. É a experiência de novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Se deixarmos que a velha natureza do primeiro nascimento assuma o controle, seremos derrotados. Recebemos a velha natureza, a carne de Adão, e ele fracassou. No entanto, se nos sujeitarmos à nova natureza, seremos vitoriosos, pois a nova natureza vem de Cristo, e ele é o vencedor. Conclusão. Wiersbe comenta que o Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo passar por várias provações.
antes de colocá-lo no trono do Egito. Passou 80 anos preparando Moisés para 40 anos de serviço. Cristo levou 3 anos para treinar seus discípulos e construir o caráter deles. Estes são exemplos comprobatórios de que as provações refinam e fortalecem nossa fé. Ninguém gosta de passar por provações, porém, elas servem para nos fortalecer e ajudar a crescer. É muito fácil seguir Jesus quando tudo vai bem, mas a grande prova de nossa fé é quando passamos por dificuldades. Será que amamos Jesus de verdade ou somente queremos as coisas boas que Ele oferece? Será que estamos mesmo prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? A provação é o teste eficaz da fé. Por fim, para pensar e agir. 1. Você está lembrando de alguma provação pela qual passou e venceu? 2. Você está passando por alguma provação agora? Saiba que, por ela, Deus está criando raízes em sua fé nele. 3. Como você pode ajudar aquelas pessoas que estão hoje sob o peso de uma provação? Agora sim, seguindo a nossa lição de hoje sobre a fé e as provações. Então, você já teve agora contato com o texto na íntegra da nossa lição. E agora a gente vai apresentar, trazer alguns aspectos interessantes que vão dar uma base melhor para todo desenrolar, todo o acontecer da nossa reflexão, do nosso estudo de domingo. Você na sua classe, junto com o seu professor ou professora, vai já poder chegar nesse instante com um algo a mais. Sobre a carta de Tiago. Essa carta ela é assim classificada junto com outras cartas, que seriam, no caso, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas são consideradas cartas gerais ou cartas católicas. Por que desse nome? Isso se dá pelo o destinatário, pelo público-alvo dessas cartas. Uma diferença que a gente vê com outras cartas, por exemplo, as cartas paulinas, você pega um exemplo de Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas. E esse aos Gálatas, que é o público-alvo destinatário, ele serve até mesmo como nome dessas cartas. Aqui, repare que existe uma diferença. Se antes, no exemplo de boa parte das cartas paulinas, o nome do destinatário se torna o nome da carta, como eu disse, carta aos Gálatas. Então a gente tem um livro na Bíblia chamado Gálatas, que é uma carta que o apóstolo Paulo enviou aos irmãos dessa região, os Gálatas. Aqui a gente já vê uma diferença, uma mudança. Agora, o que dá nome à carta ou à epístola é o próprio autor. Então, você tem aí Tiago, e não é a carta para Tiago, é a carta de Tiago. Você tem 1ª e 2ª Pedro, que é a 1ª e 2ª carta de Pedro. 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª e 3ª carta de João. E Judas, que é uma carta de Judas. E uma outra questão sobre esse geral é porque eles não têm uma congregação específica a qual eles destinam o conteúdo dessa carta, mas são consideradas cartas gerais, como cartas que foram assim entregues, o texto delas são para um público geral, um público maior, para a igreja, não de uma determinada região, mas a igreja quase que como um todo, pelo menos a igreja ali conhecida à época desses escritores inspirados por Deus. E aí, logo no primeiro versículo de Tiago, a gente vai ver. Tiago 1:1 vai dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, repare que aqui ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. Essas 12 tribos era uma forma de se falar, de representar os judeus. Essas 12 tribos
vão fazer menção lá, né, às tribos de Israel, aos filhos de Jacó. Então, essas 12 tribos seria mais ou menos aí uma representação de todos os judeus, né, de todo esse povo hebreu, também chamado de hebreu. Só que aqui a gente vê ainda talvez algo que especifique melhor esse grupo, esse destinatário da carta de Tiago, que aqui diz que se encontram na dispersão. O que seria essa dispersão? Dispersão é o nome dado ao conjunto dos judeus que viviam em vários países fora da Terra Santa. Terra Santa, a saber, seria Jerusalém, ou a região ali da Palestina, né? Esses judeus eram mais numerosos do que a população que vivia em Israel. Então, a gente tem aqui, nesse início da carta de Tiago, já percebendo que é escrito, né, para um público mais geral, não é uma congregação específica, não é uma igreja específica, mas geral. Entretanto, ela é geral, só que fora de Jerusalém, fora dessa região, da Palestina, né? Então, você já tem cristãos aí dispersos, né, em outras regiões. E aí essa carta ela é destinada a esses. Uma outra informação importante para nós nesse começo de estudo, né, sobre a carta de Tiago é sobre o autor. Porque, como a gente já leu aqui no verso 1, diz apenas que Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas essa declaração é insuficiente para nós precisarmos que Tiago é este, visto, né, que na Bíblia nós encontramos outros Tiagos. E aí, esse Tiago que a gente vê aqui não é aquele Tiago discípulo, que era irmão de João. Esse Tiago é diferente. O Tiago que a gente vê aqui provavelmente é um irmão de Jesus. Esse Tiago ele vai aparecer, né, mais após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Isso porque nesse ministério público de Jesus, que a gente conhece como esses 3 anos aí, Jesus, né, tinha ali os seus seguidores, os seus discípulos, tinha os 12, mas é tratado, né, no texto que os seus irmãos não criam nele. João 7,5 vai dizer o seguinte: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, você não tem a presença desses irmãos de Jesus no ministério de Jesus. Por isso que a gente não vê eles participando desses eventos retratados aqui, esses eventos colocados nos evangelhos. Mas, depois da morte e ressurreição de Jesus, nós começamos a observar, por exemplo, Tiago. Outra evidência disso se encontra lá em 1 Coríntios 15:7, que aí falando sobre o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, que apareceu ali, né, para muitos discípulos, e aí 1 Coríntios vai dizer, 15:7 vai dizer: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então aqui apresenta Tiago, né, como uma testemunha desse Cristo ressuscitado, desse Cristo ressurreto. E aí pode ser que essa tenha sido a grande virada de chave na vida de Tiago. Ou talvez ali no final ainda do ministério de Jesus, ele já tenha começado a perceber e assim a ter essa convicção de que Jesus era também o Cristo, né? O Messias, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. Mas isso fica mais evidente nesse momento após a morte e a ressurreição de Jesus. Como a gente vai observar também, por exemplo, com os relatos, né, sobre esse Tiago, o irmão de Jesus, que é quem a gente está colocando aqui como esse escritor, né, como autor desta carta. Esse Tiago, por exemplo, vai aparecer lá em lá em Atos dos Apóstolos, Atos 15, quando a gente vai ter ali o concílio, né, para tratar de umas situações ali a respeito da circuncisão. E aí o apóstolo Paulo também participa. Tiago tem uma fala importante,
até porque esse Tiago, irmão de Jesus, e mais provável, né, autor desta epístola, carta que a gente está estudando, ele também era o responsável, né, o líder da igreja primitiva de Jerusalém. Então a igreja iniciante ali, formada em Jerusalém, teve como líder esse Tiago, ao qual estamos aqui apontando como o autor dessa carta. Uma outra informação que também, né, o próprio autor da lição já coloca sobre a data de autoria. Ele traz sobre esses 60 depois de Cristo. Segundo, né, Flávio Joséfo, a morte de Tiago ocorreu mais ou menos em 62 depois de Cristo. Então, datas, né, que sejam anteriores a esses 62 são bem aceitas de certa forma. Há quem coloque essa carta de Tiago sendo ainda escrita bem no início, ali, logo após essa ressurreição de Cristo, talvez aí em 45 a 50, só que, né, seria um texto bem assim, bem precoce, se fosse aceita essa data de autoria. Entretanto, a gente não tem evidências, né, sólidas para poder cravar uma data, né, um ano com mais precisão. Mas podemos acreditar em alguma coisa nesse sentido ali, na década de 50, né, desse primeiro século da era cristã, talvez, como o autor da lição coloca, 60 depois de Cristo, como essa data provável da redação, né, desse texto, da constituição dessa carta. E sobre o texto desse primeira parte da lição, aqui nós vamos estar estudando, né, na EBD, sobre os versos 2 até o 18. Então, Tiago 1, de 2 a 18. Douglas Moo, em seu comentário a essa carta de Tiago, sobre esse texto inicial aqui, o qual citei agora, ele fala o seguinte: é difícil encontrar em Tiago uma sequência de pensamentos que seja clara e sistemática. Ele prefere passar de um tópico a outro, algumas vezes ligando-os com uma vaga associação de sujeito-assunto, outras vezes usando um jogo de palavras a fim de efetuar a transição. Esse jogo de palavras aqui que o Douglas Moo coloca é um jogo de palavras em grego. Então, para nós, com a nossa versão em português Brasil, a gente não consegue perceber esse jogo de palavras que, né, para um leitor diretamente do grego, do texto em grego, que ele vai conseguir perceber, e assim como esse comentarista bíblico coloca, né, o Douglas Moo apresenta essa questão do jogo de palavras. E, como ele colocou aqui também, é difícil encontrar em Tiago uma sequência de pensamentos que seja clara e sistemática. Aqui ele fala de uma forma geral dessa epístola. É difícil encontrar em Tiago uma sequência de pensamentos que seja clara e sistemática. Ou seja, a gente não vai encontrar aqui, na nossa leitura, né, conforme for passando por essa carta, ao decorrer dessas lições sobre os capítulos da carta de Tiago, uma sequência, né, de assunto, de tema, bem construída, bem sistematizada, sabe? Chegar assim, Tiago fala sobre fé. Aí Tiago começa a falar sobre fé, esgota a fé. Depois ele para. Tiago agora vai falar sobre provação. Aí ele começa falando de provação, esgota aquele assunto e para. Não é dessa forma que acontece na carta de Tiago. Como esse comentarista coloca, ele passeia por esses assuntos. Então, né, pode ser que em algum momento a gente tenha alguma dificuldade de perceber, então vai exigir da gente bastante atenção ao ler a carta de Tiago, para saber sobre o que ele está falando, o tema que ele está falando. Enfim, a gente chega no esboço dessa carta. E, mais precisamente, né, desse trecho que a gente vai se concentrar para essa primeira lição. Então, o esboço, né, ou seja, os temas mais concentrados assim, que a gente coloca, as porções de texto
né, sendo do mesmo tema, a gente teria uma divisão, segundo Robert Gundry, em seu livro, né, do Panorama do Novo Testamento. Ele coloca, nesse trecho de Tiago 1, de 2 a 18, ele divide em 4 partes, como se fossem 4 assuntos. O primeiro, que se concentra em Tiago 1, de 2 a 4, ele coloca como a alegria nas tribulações. Esse é o tema, né? É o assunto ao qual Tiago fala nesses 3 versos. Depois, Tiago 1, de 5 a 8, ele coloca como oração pedindo sabedoria. Após, versos de 9 a 11, ainda do primeiro capítulo de Tiago, Robert Gundry traz desinteresse pelas riquezas materiais. E por fim, no último trecho que iremos nos concentrar nessa lição, versos de 12 a 18, o Gundry vai dizer que um tema que tem aí é distinção entre provas e tentações. Então, recapitulando, primeiro, de 2 a 4, a alegria nas tribulações, de 5 a 8, oração pedindo sabedoria, de 9 a 11, desinteresse pelas riquezas materiais, e de 12 a 18, distinção entre provas e tentações. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Que bênção, né? Que domingo seja melhor ainda. Então, não deixe de participar. Domingo, às 9 horas da manhã, estaremos juntos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, para estudar a lição 1, A Fé e as Provações, da revista Palavra e Vida. Eu conto com sua presença. Faça a leitura do texto bíblico, Tiago 1, de 2 a 18. Ore e esteja lá presente para juntos construirmos esse momento maravilhoso nas nossas vidas. Deus abençoe vocês grandiosamente e a paz.